gente começar a falar sobre retorno ao esporte, acho que definir, né, o que é o retorno ao esporte. Porque, assim, o retorno ao esporte, ele vai ter enquanto que para o médico, muitas vezes, ele vai estar pensando no processo de cicatrização, no processo de cura biológica, e talvez pensando até em evitar novas lesões ou complicações, o foco do atleta, ou do treinador, ou de quem participa da equipe, muitas vezes não é esse, diretamente falando da parte biológica, né? Ele vai estar muito mais preocupado em querer saber sobre a performance dele no retorno da lesão. Então, acho que a melhor maneira que a gente tem de juntar as diferentes percepções que as diferentes pessoas envolvidas nesse processo têm, seria definir como o retorno ao esporte de maneira adequada o retorno à competição em que você tem um risco minimizado de uma nova lesão e que você consiga ter uma performance otimizada. O problema é que, muitas vezes, para a maioria das lesões, não existem protocolos que sejam bem definidos para guiar a gente nesse passo a passo. A gente vê que, várias vezes, a tomada de decisão ela é mais baseada na experiência de cada um do que em métodos que tenham evidência científica, né, de uma maneira mais objetiva. E aí, o que a gente pode ver é que, apesar da gente não ter muito protocolo, ali para o LCA talvez tenha um protocolo, para tendão calcâneo, mas mesmo entre serviços diferentes, esses protocolos vão ter algumas diferenças entre eles. De uma maneira geral, o processo de retorno ao esporte, ele tem alguns fundamentos, que é igual a gente está treinando aqui um atleta da categoria de base, né? Ele tem que dominar o passe, o lançamento, a marcação. Esses fundamentos a gente precisa ter também. E são esses fundamentos que vão ser a nossa base para montar o nosso processo de recuperação, independente da lesão que seja. E aí, se a gente tem esses fundamentos bem treinados com a gente só precisa adaptar os conceitos básicos para as nuances de cada lesão específico. E, então, para esse processo, acho que o primeiro passo que a gente tem é conhecer as etapas do processo de reabilitação. E esse conhecer as etapas, eu imagino como se fosse a gente se preparar para escalar uma montanha. Imagina que você vai liderar aí uma expedição, uma equipe para uma escalada de uma montanha, por exemplo. E antes de você já sair direto, né, partindo para a escalada propriamente dita, a primeira coisa que a gente faz, primeira etapa, é reconhecer o terreno, né? E quando eu digo reconhecer o terreno, o que eu quero dizer é, eu tenho que entender, no nosso caso, qual que é o contexto do trauma que eu estou lidando. Aqui o contexto do trauma isso já começa na avaliação inicial, lá na hora do jogo, quando você está assistindo aquela partida e você vê o trauma naquele primeiro momento já. Ali você já tem que ter na tua cabeça, qual que foi o mecanismo de trauma? Que hipótese diagnóstica é que isso já me levanta na hora? Como que eu posso confirmar o diagnóstico? Muitas vezes você já vai ser questionado disso ali na hora, antes de fazer qualquer avaliação, o técnico já vai procurar saber se esse atleta tem condição de voltar para o gramado, se esse atleta vai poder participar do jogo de volta, por exemplo. Então, entender o contexto do trauma, entender que tipo de perfil de paciente que eu estou tratando, se é um paciente de alto nível, se é um paciente que é amador, se é um atleta recreacional, se é um cara que é fundamental para a equipe, se ele só faz parte da rotação no elenco. Tudo isso é importante porque isso vai ajudar a gente a definir qual é o trajeto que a gente vai tomar. Depois que a gente faz esse reconhecimento, então, do terreno que a gente está lidando, o próximo passo é definir que caminho que a gente vai seguir, qual que é a melhor rota para a gente tomar na hora do processo dessa escalada. E aí, a melhor rota para a gente aqui, o que eu quero dizer é qual é a intervenção que a gente vai submeter esse atleta. Eu vou definir um tratamento conservador, eu vou passar para um tratamento cirúrgico, aí eu vou pesar risco e benefício, eu vou avaliar qual que é o momento da temporada que eu estou tratando esse atleta, se eu posso esperar, por exemplo, um momento mais oportuno, ou se é uma lesão que não tem como a gente esperar e eu preciso de uma intervenção imediata. E aí, a partir do momento que eu definir qual que é a melhor rota que eu vou ter,
aí sim a gente vai começar o processo mesmo da escalada, que no nosso caso é o processo de reabilitação. O processo de reabilitação em si, ele desde o momento em que você parte da intervenção até o retorno propriamente dito ao esporte, ele nunca é feito de uma maneira linear, né? A gente acha que é só ir subindo um passo a passo ali, toda hora a gente vai estar progredindo até chegar no retorno ao esporte, mas na verdade, durante todo esse percurso, a gente vai ter alguns momentos que a gente vai ter que parar, vai ter que calcular a rota de novo, vai ter que ver se tem algum outro caminho que eu posso tomar, e de acordo com essas medidas que a gente vai fazendo ao longo do trajeto, eu posso ver que eu estou numa carga otimizada de trabalho para esse paciente, e isso vai estar permitindo a cicatrização da lesão do atleta, ou eu posso ver que em algum momento eu posso ter excedido a carga que eu estou expondo a esse paciente, e esse é o momento que eu tenho que recuar um pouco, dar um passo atrás durante esse processo de reabilitação. Até porque, durante todo esse percurso, quanto mais, imagina assim, você está subindo a montanha, quanto mais você está subindo, mais neblina tem, o ar vai ficando rarefeito, muitas vezes você não consegue determinar exatamente em que ponto do trajeto você está. Começa a ficar meio nebuloso, e o processo de reabilitação da lesão, ele também não é uma coisa muito clara, né? Você fala assim, pô, a partir daqui eu terminei minha reabilitação e a partir desse ponto o atleta retornou ao esporte. Na verdade, a gente começa com o retorno da participação do atleta, a gente começa a integrar ele de novo nas atividades da equipe. A partir daí a gente permite ele o retorno ao esporte. Nesse momento ainda inicial, talvez a performance dele ainda não seja aquela que ele deseja, até que em um momento que a gente vai progredindo de maneira nem que seja de uma maneira mais cautelosa, mas a gente tem que dar condição para esse paciente alcançar o auge dele de performance, mas a gente vê que isso é um contínuo, na verdade, né? Não é exatamente uma etapa bem estabelecida. E durante todo o percurso que você tem numa escalada, claro que você vai encontrar alguns obstáculos. Alguns obstáculos aqui a gente pode considerar quando a gente está tratando de um atleta. A parte psicológica dele é importante. A gente tem que entender que o atleta, muitas vezes, ele pode perceber na lesão como a perda que ele tinha de participar de um evento único na vida dele. Ele tem medo de nunca mais atingir aquele nível de performance. Ele tem medo de perder a posição na equipe. Então, o efeito psicológico é muito importante no atleta que está lesionado. A gente tem um aspecto financeiro, um aspecto socioeconômico. Você vai ter, às vezes, um atleta dependendo de um contrato, de uma bolsa de estudo. Você tem um empresário, você tem investidores por trás desse atleta que podem estar forçando a barra para um retorno precoce e, às vezes, é um retorno no momento inapropriado. E a gente tem ainda um aspecto técnico que deve ser levado em conta, né? A gente tem a situação da equipe no campeonato, a gente tem a pressão sobre o técnico por resultado. Tudo isso pode e vai interferir na nossa tomada de decisão. E a melhor maneira, então, da gente superar esses obstáculos, quando a gente está falando em tratar um atleta, é através da comunicação. A gente está vendo cada vez mais que o processo de retorno ao esporte, ele está cada vez mais centrado no atleta do que centrado em medidas de saúde mais objetivas propriamente ditas, mais do que em critérios médicos. O retorno ao esporte ele está sendo cada vez mais centrado no atleta de uma visão um pouco mais geral. E aqui entra a participação do médico, entra a participação do fisioterapeuta, o preparador físico, entra o técnico e entra, claro, que o próprio atleta. A decisão, ela cada vez mais está sendo tomada em conjunto, porque o que a gente tem que medir são os riscos e benefícios que a gente vai ter em cada decisão que a gente toma nesse processo, para conseguir determinar o momento ideal para esse atleta nesse determinado momento da temporada. Então, a comunicação, assim, esse envolvimento multidisciplinar, ele é muito importante para a gente definir o nosso plano de recuperação. Esse plano de recuperação, ele depende do que eu passo para o físio, do que eu passo para o preparador físico, do que eles me passam, do que a gente vai passar para o técnico, a educação, tanto para o técnico quanto para o atleta, o que ele pode esperar. Isso tudo é muito importante para a gente conseguir definir de uma maneira mais
adequada para cada tipo de lesão e para cada tipo de atleta. E quando a gente está falando num plano de recuperação, tudo que eu tenho falado aqui, você vê que ainda é um pouco em aberto, né? São conceitos um pouco mais gerais, só que tem uma forma da gente tornar isso um pouco mais objetivo. Primeiro passo, quando a gente quer tomar uma medida mais objetiva, é entender qual que é o efeito catabólico que essa lesão está trazendo para o atleta. A gente tem que pensar que não é só aquela lesão orgânica, não é só aquele ligamento rompido, o tendão rompido, a lesão muscular que o cara tem. Ele tem um efeito de descondicionamento físico importante, ele tem um aspecto nutricional importante para ser avaliado e que precisa ser levado em conta também quando a gente vai definir o nosso plano. E aí, para tentar tornar isso uma maneira mais clara, uma maneira que oriente a gente na montagem desse plano de recuperação, existe um mnemônico que foi proposto na literatura, que é um mnemônico chamado ER. Esse ER, ele significa o A de ativação, o I de integração e o R de restauração. A ativação, que é aquele momento inicial, seria a primeira fase do momento de recuperação, depois que a gente decide qual intervenção que a gente vai submeter aquele atleta, ela é importante porque nessa fase é onde a gente está preocupado com os efeitos do imobilismo de uma cirurgia ou da lesão propriamente dita, e o nosso foco aqui é buscar, nos momentos iniciais, o controle da dor e do edema da lesão desse paciente, é voltar a ter um ganho de ADM, amplitude de movimento é fundamental no processo de reabilitação do atleta, tentar isolar e fortalecer aquela musculatura que foi mais afetada, aqui de uma maneira em que a gente ainda vai estar protegendo os restritores que a gente tenha feito a intervenção. Por exemplo, tem uma lesão ligamentar, eu ainda não posso forçar o VAR ou o valgo na reconstrução ligamentar do joelho, mas eu posso isolar o quadríceps e começar o fortalecimento desse grupo muscular. Isso é uma maneira da gente já começar a ativação desse atleta no momento já bem precoce da reabilitação. A segunda fase, que aí é uma fase intermediária, é a fase de integração. A fase de integração agora eu já tenho uma musculatura ativada, eu já consigo colocar um pouco mais de estresse naquela região que estava debilitada pela lesão, e a gente começa agora a pensar na progressão da força desse paciente, em recuperar essa musculatura cada vez mais agora ativada, voltar a buscar para esses pacientes movimentos que sejam mais funcionais, ainda que não sejam movimentos voltados para o esporte específico, mas que sejam movimentos que envolvam, por exemplo, o core abdominal, que envolvam toda a cadeia cinética do paciente, e não seja exatamente focado no que ele vai ser cobrado no retorno ao esporte. Aqui a gente ainda está numa fase de integrar o paciente de novo à prática em atividades mais generalizadas. E, por fim, o treino neuromuscular é muito importante nessa etapa da reabilitação. E, por fim, a última fase é a fase de restauração. A restauração aqui, o que a gente quer dizer? Agora é preparar de fato o atleta para retornar ao esporte e buscar de novo a melhora da performance, sendo que o risco de uma relesão ou de complicações já tenha sido minimizada. E aí a nossa preocupação nessa etapa aqui é buscar alguns testes funcionais que respaldem o nosso retorno ao esporte. Então a gente pode, por exemplo, fazer um isocinético, que é um teste em que a gente mede a força de um grupo muscular e compara, por exemplo, com um membro contralateral, que é um membro que não foi lesado, compara com a musculatura antagonista. Então eu posso comparar, por exemplo, o quadríceps com os isquiotibiais, que é a musculatura posterior da coxa, e ver se eles estão com um balanço adequado. Eu vou buscar melhorar o condicionamento físico do paciente de novo, porque às vezes eu tenho um joelho cicatrizado, eu tenho um joelho pronto para retornar ao esporte, mas eu não tenho um atleta pronto para retornar ao esporte. Então é importante focar no condicionamento, na avaliação nutricional, ver se é necessário suplementação, por exemplo. Então aqui a importância da equipe multidisciplinar ela é fundamental, né? E por fim, a gente começa a treinar na fase de restauração os gestos esportivos do atleta. E uma maneira da gente simplificar tudo isso que a gente discutiu até agora,
tem um autor que chama Creighton, que em 2010 ele propôs o retorno ao esporte com um modelo baseado em 3 passos, né? Então, a gente vai estar focando em 3 aspectos diferentes do retorno ao esporte para conseguir tomar uma decisão de maneira mais adequada para cada situação específica. O primeiro passo é você fazer uma avaliação do status de saúde desse paciente. É entender... Fala. Fizeram uma pergunta aí sobre os temas anteriores, só para lembrar que ele pediu para abrir o microfone e perguntar diretamente quando tiver a dúvida, porque ele não está lendo. Perguntaram o que é treino neuromuscular. O treino neuromuscular são alguns exercícios que a gente vai fazer com o paciente que vão buscar um movimento mais funcional, em que você tenha mais ativação da junção neuromuscular, e isso é uma maneira da gente melhorar a propriocepção do paciente. É o controle de movimento dele que vai ser importante, por exemplo, para prevenir uma nova lesão. Vamos supor, eu tenho um paciente que teve um entorse de tornozelo, teve uma lesão mais grave. Ainda que ele nem tenha sido necessário uma abordagem cirúrgica, o treino neuromuscular ele é importante para eu preparar esse paciente para ele ter uma resposta adequada a um novo trauma, em que ele consiga se proteger de uma nova lesão. Então, por exemplo, eu vou fortalecer a musculatura eversora do tornozelo, eu vou fortalecer o core abdominal, eu vou treinar toda a carinha cinética dele para evitar uma nova lesão. Então, isso que seria o treino neuromuscular. Seria um treino para reativação muscular de uma maneira adequada quando esse paciente sofre uma nova demanda aguda. Beleza? Obrigada. E aí, então, tentando simplificar toda essa conversa que a gente estava tendo até agora, dessa avaliação mais generalizada, tem um modelo em 3 passos que a gente vai seguir para tentar definir o momento ideal de retorno ao esporte do atleta. A primeira fase, então, é a gente avaliar o status de saúde do paciente, e aqui é você conhecer o paciente que você está lidando. Os dados demográficos dele, a idade, lesões prévias, qual que é o estado em que época da cicatrização da lesão que você está. Por exemplo, uma lesão do LCA, você já está numa fase em que você acredita que ocorreu uma neoligamentização da reconstrução, ou ainda não dá para estressar esse ligamento a ponto de correr o risco de uma nova ruptura. Aqui, então, é uma avaliação da saúde do atleta. Só que, além de você olhar a saúde do atleta, você também tem que avaliar o risco desse atleta voltar ao esporte. Quando a gente está falando em risco de participação, aqui, na verdade, o que a gente está medindo para todo atleta durante a nossa avaliação de retorno ao esporte é basicamente avaliar a tolerância ao risco que esse atleta pode ter naquele momento. Então, eu vou avaliar, ele tem a mesma lesão, 2 atletas com a mesma lesão, mas eles jogam em posições diferentes naquele esporte, e isso pode mudar a minha conduta em relação a eles. Dependendo da posição dele, ele está um risco maior do que na outra posição. Qual que é a época da temporada, qual que é a situação do clube, qual que é o histórico de lesões naquele esporte, é um esporte que é um esporte de contato, é um esporte de colisão, tudo isso vai influenciar na nossa tomada de decisão. Só que, além dessa avaliação da tolerância ao risco, a gente tem um terceiro passo que, muitas vezes, ele é muito importante, mas nas nossas discussões ele não é levado em conta, que é avaliar os modificadores de decisão que podem ocorrer. E esses modificadores de decisão são situações que são alheias à saúde propriamente dita do paciente, que estão fora daquela avaliação objetiva, mas que têm uma importância grande na tomada de decisão. E aí entra aquele critério da pressão interna do atleta, da pressão externa exercida pelo clube, pelo técnico, do tipo de clube que ele está lidando, do tipo de temporada que a equipe está passando. Então, depois que você faz essa avaliação em 3 passos, você consegue, de uma maneira otimizada, definir o momento exato de retorno ao esporte. Então, assim, tudo isso é uma carga teórica grande, mas a minha ideia
era tentar trazer também todos esses conceitos que são muito abertos para uma maneira mais prática. E aqui quem quiser participar, né, vou deixar aberto agora, todo mundo quiser ir dando a sua participação, vocês vão falando o que vocês acham desses exemplos que eu trouxe, que eu acho que são exemplos que são bem legais da gente discutir, porque eles abordam todos esses aspectos da recuperação de um atleta após uma lesão. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe foi uma lesão que, na época, chamou bastante atenção em relação à reabilitação desse atleta aqui, que é esse cara. Esse cara é o Pepe, acho que boa parte de vocês devem conhecer. Em dezembro de 2009, o Pepe era um zagueiro de alto nível, né, assim, no esporte mundial, no futebol mundial. Defendia o Real Madrid na época, tinha um dos maiores contratos, foi um dos zagueiros mais caros da história. Ele tinha 27 anos, e no dia 12 de dezembro de 2009, antes até, né, de eu falar o que aconteceu com ele, quando eu estava falando de conhecer o terreno, de você avaliar o status de saúde do paciente, isso é uma coisa que eu faço quando eu vou fazer análise de alguma lesão, e que eu trago lá, né, no Instagram, por onde a Clara conheceu, onde a gente começou a ter o contato para surgir o convite dessa aula. Eu gosto de classificar cada jogador baseado no nível de desfalque que ele vai representar para a equipe. Se ele é um jogador de rotação no elenco, se ele é um jogador que é titular naquele time, mas ele tem uma reposição no elenco à altura, se é um destaque no time, eu já não tenho uma reposição que possa substituir de maneira adequada, ou às vezes o cara tem um destaque do campeonato. A gente vai ver que isso vai influenciar na nossa tomada de decisão, e o mesmo jogador, se ele mudar de equipe, eu vou classificar ele de maneira diferente, porque às vezes ele é um destaque de uma equipe aqui, ele é vendido para outra equipe, e naquela outra equipe ele passa a ser um reserva, ou chega algum outro jogador que possa substituir ele, e aí esse nível de preocupação ele pode mudar na hora de tomar nossa conduta. Então o Pepe, nessa época, a gente poderia facilmente classificar ele como um nível 4 desfalque, né? Esse cara era um cara de destaque mundial, apesar, eu acho que ele era talvez o pior zagueiro do mundo nessa época, né? Para quem acompanhava futebol. E o que aconteceu num jogo contra o Valência, um clássico no futebol espanhol, não tem a imagem exatamente do lance dele, mas foi uma disputa aérea, ele disputou a bola no alto, e na hora que ele caiu, ele teve um trauma e já não conseguiu levantar. E aí lembra, se a gente está tentando reconhecer o terreno que a gente está pisando, na hora que você vê um jogador que tem um trauma desse tipo, já tem que passar na tua cabeça que tipo de mecanismo de trauma que foi e quais as hipóteses diagnósticas que a gente poderia levantar para esse atleta. Nesse caso, com um trauma, o cara faz um salto, na hora de aterrissar ele tem um trauma torsional do joelho. Com esse mecanismo, alguém aí consegue falar que tipo de... qual a hipótese diagnóstica de lesão para esse paciente? Estiramento do ligamento colateral medial? É uma boa possibilidade, né? Todo estresse em valgo, na hora que você aterriza, uma das hipóteses é a lesão do colateral medial. O que mais que pode ter? O que mais vocês pensam? É um trauma em valgo do joelho, Leal. O que você acha disso? Porra, vai me perguntar agora? Tem prova agora. Trauma axial com associado a trauma rotacional em valgo no joelho, a gente pensa em lesão de LCA, que pode estar associado com lesão de LCM e menisco, né? Isso aí. Na fase aguda, menisco lateral, na fase crônica, menisco medial. Boa. Então, você vai pensar nesse tipo... Isso são as hipóteses. Claro, ele pode ter um trauma torcional ali do tornozelo também associado? Pode. Mas na hora que ele caiu e já levou a mão no joelho, então nessa hora você já tem que ter na tua cabeça. O que pode ter acontecido com ele? Então, depois, pelo que o Leal mesmo falou, né? Todo esse tipo de mecanismo aqui, ele é muito clássico das lesões de LCA. Um trauma em valgo com a rotação externa do pé. Se você já tem isso na cabeça, você já imagina, esse cara pode ter rompido a LCA. Se ele rompeu a LCA... Qual que é o primeiro passo para eu investigar? Vou fazer o exame físico e vou confirmar com uma ressonância.
Se eu confirmei a lesão da LCA, a conduta é a cirurgia. Você definiu a conduta, você definiu que caminho que você vai seguir depois que você já reconheceu o teu terreno. Agora você tem que pensar em como que vai ser a reabilitação desse cara. E aí você tem que ter na tua cabeça, é claro que aqui para cada lesão, para cada intervenção, a gente tem uma previsão diferente, mas a gente sabe que para as lesões de LCA, em média, são 8, 9 até 12 meses de recuperação para o retorno ao esporte. E outra coisa que você vai ser questionado toda vez que você vai avaliar um atleta lesionado é qual que é a expectativa de retorno em relação à performance. O atleta ele pode voltar já de imediato em alto nível, ele pode ter uma queda transitória no desempenho, mas que ele consegue recuperar, ele pode ter uma performance baixa, ou ele pode representar para ele o fim da carreira. Né? Nesse caso, o LCA, para um zagueiro jogando futebol, a gente imagina que seja um nível B, ou seja, é uma recuperação ali que vai por volta de 9 meses e que ele pode ter uma queda transitória na performance dele, com o tempo, pegando o condicionamento físico, pegando o ritmo de jogo, ela tende a voltar. Só que agora a gente vai ver qual que foi o desfecho para esse atleta. Então aqui a gente estava em 12 de dezembro de 2009, essa aqui é uma foto da seleção de Portugal no dia 25/6 de 2010. Mais ou menos aí 6 meses da lesão, esse cara ele estava de titular da seleção portuguesa de novo. Alguém aí consegue imaginar quais são os modificadores de decisão que podem ter levado ao Pepe a 6 meses já ser titular de uma seleção? Alguém tem ideia de que data que é essa? O que essa data representa? 25 de junho de 2010. Copa da África do Sul, né? Exatamente. Então, disputar a altura. Isso. Então, assim, e aí a gente começa então, essa aqui eu vou mostrar para vocês os modificadores que eu pensei para essa lesão. Se não fosse a Copa do Mundo, será que ele teria voltado em 6 meses só, correndo risco? Lembra, a gente está discutindo aqui tolerância ao risco, o tanto de risco que eu posso correr para esse tipo de lesão que eu tive. 6 meses, a gente sabe que é um tempo bem precoce para um cara voltar a jogar ainda mais em alto nível. Só que a gente está tratando aqui de uma Copa do Mundo. Para ser mais exato, alguém lembra que data que é essa aqui, ó, 25/6? É difícil saber, né? Mas o que esse jogo representa? Possível alguém saber? Então eu já vou adiantando. Esse jogo aqui era o terceiro jogo da Copa do Mundo de 2010. Foi o jogo entre Portugal e Brasil, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. E aí outra questão que fica, e se não fosse o Brasil, o adversário? E se fosse jogar contra o Irã, contra um adversário mais fraco? Será que eles já teriam colocado o Pepe para participar de uma partida dessa? Essa já era o terceiro jogo, né? Os 2 primeiros jogos, se não me engano, foi Coreia e Costa do Marfim, ele não foi titular, eles preservaram. Mas na hora que chegou com o jogo contra o Brasil, eles resolveram colocar o Pepe de titular, pensando no nível dele. Por quê? Alguém lembra quais são as opções no elenco, outros zagueiros que Portugal tinha? Aqui na foto a gente tem o Ricardo Carvalho, que era um jogador de um nível bem alto também, mas eu dei uma procurada no elenco deles, e os outros jogadores eram jogadores que não tinham tanto nome, Bruno Alves, então assim, eram jogadores de um nível muito abaixo do Pepe, e talvez por isso tenham forçado o técnico a colocar o Pepe antes da hora no retorno para uma partida competitiva desse nível. Se ele fosse um centroavante, será que isso poderia mudar? Eu estou falando aqui do zagueiro, o zagueiro, claro que ele tem um risco considerável de lesão do LCA, porque muitas vezes ele tem que tomar algumas decisões durante a partida que não são premeditadas, né? Ele tem que reagir à ação de um atacante. Quando o atacante ele pensa no drible que ele vai fazer, o zagueiro ele precisa reagir àquele movimento do atacante. Então isso caracteristicamente põe um pouco mais de risco para lesões, né? Porque você tem movimentos, e aí entra aquela parte do treino neuromuscular, ser muito importante, para o cara ter essa capacidade de reação minimizando as lesões.
mas se em vez de ser o Pepe, vamos supor que nessa época, 2010 ou até na Copa de 2006, se fosse, por exemplo, um atacante tipo o Vieri, que era um centroavante da Itália e que fazia muito papel de pivô, que tinha movimento de rotação o tempo inteiro durante a partida. Será que ele já conseguiria jogar? Será que seria uma boa? Será que ele teria uma performance adequada sem ter tanta segurança para os movimentos rotacionais em um pós-operatório da LCA? Então, a gente vê que tem várias coisas que podem modificar a nossa decisão para uma lesão de LCA, que a gente vê que é uma lesão que acontece todo dia no esporte. E outra coisa que a gente estava olhando naqueles obstáculos, às vezes, na verdade, pode ser uma maneira de superar as barreiras, né? Que é a parte psicológica. Quem conhece o futebol, quem acompanhava o Pepe, sabe que é um cara extremamente competitivo, né? Até acima do limite, até acima do ideal. E com certeza isso faz o cara conseguir voltar antes do que você imaginava, né? Isso é uma parte legal de estar trabalhando com atleta. É diferente dos nossos pacientes do trauma, por exemplo, em que você vê que o psicológico pesa, a vontade do cara retornar às atividades não é a mesma de um atleta, só que às vezes o atleta ele pode até passar um pouco dos limites nesse grau de competitividade. Então esse aqui são exemplos que eu levantei de uma lesão, e aí eu trouxe uma outra lesão, eu não sei se vocês aí acompanham o futebol americano, mas essa foi a primeira lesão que eu parei para ver quando eu montei o É Osso, que é a página no Instagram onde eu fico postando algumas análises sobre as lesões de diversos esportes. Foi por causa dessa lesão aqui que eu resolvi criar a página. Isso aqui foi em 2017. Esse cara chama Aaron Rodgers, na época ele estava com 33 anos, e ele era o quarterback, um dos principais quarterbacks da liga, defendia o Green Bay Packers, ele ainda defende, né, até hoje, tá na ativa. E esse cara tinha um dos maiores contratos, um dos maiores quarterbacks da história. E, para contextualizar, quem não acompanhava, nessa temporada de 2017, a gente está falando aqui da 6ª semana da temporada. O time dele, o Green Bay, tinha 5 vitórias consecutivas nas 5 primeiras semanas. Esse cara estava voando baixo durante a temporada, até que na semana 6, esse jogo estava 0-0, ele sofreu esse trauma. Quando a gente está pensando num trauma, o quarterback ele é um alvo frequente, né? O principal alvo no futebol americano. Então, frequentemente ele é sacado, ele sofre essas quedas, ele sofre essas colisões. Na hora que você olha essa lesão, já tem que passar na tua cabeça algumas hipóteses, né? Ele pode ter aqui uma luxação acromioclavicular, uma fratura de úmero proximal já seria raro pela idade, mas com esse trauma, uma queda sobre o ombro, você não tem como não pensar em uma fratura da clavícula, né? E aí você começa a considerar, já nesse momento inicial, olhando o trauma, você já imagina um quarterback com esse trauma, com uma fratura de clavícula, o que eu posso esperar dessa lesão? Se a tua hipótese é uma fratura de clavícula, você confirma com a radiografia, você dá o plano terapêutico de uma cirurgia para ele, a gente sabe que a cicatrização de uma fratura da clavícula normalmente vai ali entre 8 e 12 semanas. E normalmente a recuperação do atleta é em um alto nível, ele consegue voltar bem, consegue participar já num nível alto, num retorno precoce. O que vocês aí conseguem me falar que poderiam ser alguns modificadores? O que a gente pode considerar na lesão de um quarterback com fratura da clavícula? Alguém consegue pensar em alguma coisa aí? Os substitutos que você estava falando também no caso do Pepe. Cara, perfeito. Quem que é o substituto dele? Ninguém tem a menor ideia. Por quê? Porque é um cara que não tem como comparar com o nível dele. Talvez esse aí seja o principal modificador para essa decisão. O que mais? Ele não tinha um substituto e a equipe dele estava um franco favorito, né, ao título no campeonato, sendo totalmente dependente do desempenho dele. O que vai influenciar daquela tolerância ao risco para esse tipo de lesão? Uma fratura de clavícula da NFL. Se mudar a posição, se ele não fosse um quarterback,
Se ele fosse um kicker, isso mudaria a tua conduta? O cara que está lá participa, às vezes, né, de algum lance com uma colisão, mas a função dele é basicamente chegar lá e chutar a bola. Você consideraria em retornar ele de uma maneira mais precoce do que um recebedor, do que um jogador da linha ofensiva que vai estar sujeito a traumas constantes, correto? Talvez, eu acho que essas seriam as principais coisas que me passariam na cabeça quando eu estava vendo esse caso. E o que aconteceu? O time dele, a partir daí, teve uma sequência de jogos. Ele desfalcou a equipe, ele retornou ali no limite mais precoce possível para essa lesão. Pensando nessa tolerância ao risco, conseguiram liberar ele para o retorno com 8 semanas. Aqui, nem tanto pensando na performance. Com 8 semanas, ele já estaria conseguindo arremessar com um nível até adequado. O problema é que ele estava sujeito a um novo trauma e um risco de refratura considerável. Ainda assim, preferiram arriscar o retorno ao esporte. Por quê? Dessas 8 semanas que ele ficou fora, o time ganhou 2 partidas e perdeu 6. E aí vocês viam um time que era o franco favorito ao título do Super Bowl, agora está arriscando a nem passar para os playoffs mais. E o desfecho da temporada foi esse. Ele retornou para as partidas, jogou mais 3 partidas, perderam as 3, e o favorito ao título sequer passou para os playoffs. Então a gente vê que aqui o retorno ao esporte, ele foi feito até de uma maneira precoce, de uma maneira acelerada, mas talvez ele não tenha sido tão efetivo assim na hora que a gente vai avaliar, putz, esse retorno ao esporte, ele foi totalmente adequado? No fim das contas, você correu um risco considerável e o benefício acabou sendo nenhum nesse caso. É claro que o arquiteto de obra pronta é muito fácil, né, de fazer, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Voltaram ele para 3 jogos, arriscando tentar passar pelo menos o wildcard e não adiantou mesmo assim. E aí, para um último caso agora que eu trouxe, para a gente fazer junto mesmo, porque isso é uma coisa que a gente ainda não tem o desfecho. Eu trouxe 2 casos que a gente já tem desfecho, sabe o que aconteceu. Agora eu trouxe um caso recente para a gente discutir aqui o que a gente imaginaria. Esses 3 casos que eu peguei são 3 casos que não tem no E-Osso, que eu acho que ficaria melhor da gente discutir. Então, esse aqui eu não quis fazer, não quis colocar a publicação na época, para trazer aqui para a gente discutir junto e não perder a graça, né? Até para não enviesar o que eu falar para vocês, né? Felipe Melo, cara de 37 anos, um volante, defende o Palmeiras, jogador de seleção brasileira durante vários anos. Para o nível do futebol brasileiro atual, ele continua, pelo menos para mim, eu considerarei ele como um nível 4, eu ainda acho ele um destaque do campeonato, né? E ele teve esse trauma aqui no dia 8 de novembro contra o Vasco. O que vocês imaginam aí desse trauma, né? Aqui... Entorse. O entorse é a principal hipótese, né? A lesão, o ligamento. O entorse, quando a gente fala entorse, a gente está dando um diagnóstico, né? O mecanismo de... Quando eu quero falar que ele teve... Eu quero me referir ao mecanismo de trauma, a gente usa o trauma torsional. Entorse significa para a gente lesão ligamentar. Só um termo, só para deixar um pouco mais claro. Então, aqui a gente pensa nesse trauma torsional, o entorse é uma hipótese diagnóstica, ele pode ter tido uma lesão ligamentar, mas aqui não tem como a gente não lembrar de cara de fraturas, né? Esse ano a gente teve uma sequência, né? A Clara me mandou uma na mesma semana que um cara da NFL teve, assim, 2 dias seguidos, um trauma muito parecido, né? Que são as fraturas, luxações de tornozelo, que chamam muito a atenção, a imagem é feia, assusta muito quem está vendo na hora, e muitos acham que ali pode representar o fim da carreira do atleta, nunca mais vai jogar, nunca mais vai ser o mesmo. Só que a gente sabe que, submetido à cirurgia, normalmente entre 3 a 4 meses, o atleta consegue voltar, sim, aos gramados. A gente viu o Diego com uma fratura de tornozelo voltando na Libertadores do ano passado. André Gomes, que é um jogador português que estava no Everton, teve uma fratura e em 3 meses voltou a jogar e tem jogado num nível bom.
Então, assim, dá para esperar, claro, uma queda de rendimento talvez no início, até o cara voltar a ganhar confiança, recuperar os gestos esportivos adequados, mas a gente pode esperar o retorno. E aí, o que vocês consideram que vão pesar agora para a gente pensar no retorno do Felipe Melo? Quanto tempo vocês dariam para ele retornar, sabendo que, em média, são 3 a 4 meses? Acho que deve voltar o quanto antes, né? Somente falando sobre os critérios que você falou lá, um que eu vejo muito nele é o tanto que ele é competitivo, né? Ele é o cara mais brabo do campeonato. Exato. Então, eles vão colocar ele de volta aí rapidinho. Pelo menos eu, se fosse a médica, ia querer, né? Exato. Esse é um cara que você tem que tomar cuidado, né? Porque se depender dele, esse cara, acho que ele volta a jogar agora, assim. Antes de tirar os pontos, ele tá jogando. Então, com certeza, isso para ele, eu acho que é um fator que a gente pode usar como uma maneira positiva de tentar retornar. Alguém está acompanhando a temporada do Palmeiras? Tem ideia de qual que é a situação do Palmeiras nesse atual momento? Está numa crescente agora. Melhorando, tá flutuando, né? Tá. Mas próximo do 4 ali. Exatamente. Ele já está disputando o G4. Ele já está próximo ali de entrar na briga pelo título. Os times lá de cima estão dando uma rateada. O Flamengo, o Atlético dando uma tropeçada. O Inter desandou. Então, numa dessa, o Palmeiras dá mais uma esticada, ele entra na briga pelo título. Alguém tá vendo a Libertadores aí? Alguém parou para ver o chaveamento da Libertadores que o Palmeiras pegou? Cara, o Palmeiras, ele tá com a chave assim, ele tá com um caminho aberto para chegar na final da Libertadores. E aí a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, a gente ainda tem 3 meses de disputa, ele vai terminar lá para o dia 23 de fevereiro. O Palmeiras vem nessa boa fase, disputando o G4, com uma chance de título. E aí, 2 detalhes agora, né? Os substitutos que o Felipe Melo tem na volância ali do Palmeiras. O Ramires, que foi o jogador que eu mais vi jogar bola na minha vida quando ele estava no Cruzeiro, e que não é o mesmo Ramires que está no Palmeiras agora. E um moleque que era o Patrick de Paula, que apareceu, chance de ser convocado, veio da favela, superando tudo, jogando fino na bola, e parece que tudo desandou na carreira dele já, assim, ele tá numa fase ruim, e os substitutos do Felipe Melo agora, você fica ali alternando, cada hora entra um para tentar suprir a função, mas ninguém conseguindo chegar no mesmo nível do Felipe Melo. E o principal, caminho da Libertadores, final daqui a 11, daria, né, 11 semanas da fratura que ele teve. 11 semanas, você vê que ali é o limite mínimo para considerar o retorno ao esporte. Mas o que a Clara falou, com o perfil de atleta do Felipe Melo, eu acho que aqui não dá para descartar que esse cara esteja jogando na final da Libertadores, ou no mínimo, ele ainda seja peça importante para a reta final do Brasileiro, se o Palmeiras continuar nesse embalo que está para a disputa do título. Eu acho que é essa que a gente pode fazer em relação ao Felipe Melo. Então era isso que eu queria trazer de exemplo para vocês aí desse trabalho de retorno ao esporte. Estou aberto às perguntas que vocês tenham aí. Eu tenho uma pergunta, Hugo. Uma pergunta assim, um pouco ética, eu acho. Esses dias agora para trás, teve o congresso da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício, né? Uhum. E aí teve uma fala muito legal lá, que foi de um dos diretores lá da comissão esportiva do UFC, e ele falou que o médico do esporte no ringue, por exemplo, ele é muito decisivo, porque ele que manda. Ele manda, por exemplo, se a luta termina, se tem um vencedor, ou se o cara pode continuar brigando, né? E aí, vendo você falar essas questões aí de quanto que o jogador vale, quanto que ele é importante para o time, eu queria saber se o médico do esporte, no futebol, pelo menos que eu sei que você, né, participou aí do jogo da seleção esses dias, se ele tem essa mesma autonomia, se ele, tipo assim, se ele realmente manda, fala, ó, não vai voltar mesmo, independente da pressão aí dos patrocinadores, do presidente do clube, eu quero saber qual que é a posição do médico aí nessa
nessa decisão? Então, assim, a ideia é que o médico ele participe de uma maneira muito efetiva em toda a tomada de decisão em relação à equipe. Então, assim, teoricamente, essa palavra final seria do médico. Ele tem uma certa autoridade para falar isso. Mas nem sempre é uma coisa tão fácil de você conseguir bater o martelo sozinho, né? Você tem que lembrar que você vai ser julgado por isso, né? Os resultados podem influenciar. Às vezes você libera o cara voltar e ele lesiona, cara, o culpado vai ser você, né? O nosso chefe, né, na especialidade aqui da esportiva, ele sempre fala, a lesão que mais demite técnico de clube é a lesão muscular, porque o cara acaba voltando antes da hora, ele acha que já dá para voltar, ele volta e machuca de novo. Então, essa parte da decisão, no futebol, cada vez mais tem se tentado integrar essa parte da comunicação, de tentar o médico expor para o técnico, para o empresário, para o próprio atleta, quais são os riscos que ele pode estar correndo tomando aquela decisão. E isso não é nem só na hora que o cara se lesiona, né? É na hora de você contratar um jogador, por exemplo. A equipe precisa de um centroavante, que nem eu falei, né? Precisa de um centroavante, o técnico quer alguém para suprir essa deficiência no elenco. Na hora que você vai fazer uma pesquisa de mercado, a ideia é que o médico participe desse processo também e vá lá, consiga o histórico desse paciente, aí depende da outra equipe te mandar o histórico, aí começa sempre a ficar algumas dificuldades burocráticas associadas, mas essa participação, a gente vê cada vez maior, cada vez uma autonomia maior para o médico nessa participação de tomada de decisão não restrita ao prontuário do paciente, né, a parte biológica propriamente dita. Isso vale também, igual você falou, né, no UFC, na NFL também, nos jogos, você tem um médico, o médico do jogo, né, não é um médico das equipes, é um médico do jogo. Se esse cara determinar que o jogador não tem condição de voltar, ele não volta. Esse cara, ele tem um distanciamento dos clubes, né, ele não tem relação nenhuma para não ter conflito de interesse, porque eu acho que a grande questão aí é quando você tem algum conflito de interesse, né, que pode interferir nessa decisão. Mas é importante ter essa autonomia. Gente, perdoa a ignorância sobre o assunto, mas deixa eu entender. É melhor que o atleta não volte e não se lesione, tipo assim, no sistema pro futebol, econômico também, ou é pior que ele volte e tenha lesão? Como é que é? Isso vai ser variável de atleta para atleta, de temporada para temporada, de clube para clube. Porque, assim, é isso que você vai ter que sentar e discutir. Colocar essa decisão, ela não pode ser exclusiva sua. Porque a gente vai estar muito olhando a parte biológica. Mas a parte de tolerância ao risco, você conseguir entender qual que é o grau de tolerância ao risco que esse atleta tem, é o que vai fazer você tomar essa decisão. E aí a ideia é você compartilhar essa decisão com as outras partes da equipe, com o fisioterapeuta, com o preparador físico, com o técnico e principalmente com o próprio atleta. Ele tem que saber que, claro que você fala assim, pô, esse cara não tem a menor chance de voltar. Acabou ali, tá cortado. Agora, a partir de um momento, porque a gente viu, naquela hora que eu estava falando ali, né, da escalada da montanha, você não consegue ter um momento claro que você fala, ó, esse cara está pronto para voltar, até aqui era reabilitação, agora é retorno ao esporte. Não é muito claro você conseguir definir a hora certa desse cara, do atleta voltar. E é por isso que vai chegando um ponto que você tem que administrar o risco que você pode oferecer para aquele paciente. Às vezes não tem jeito, às vezes o cara ele está acabando o processo de reabilitação, você acha que ele tem um risco aceitável e a competição demanda isso, esse cara volta a competir. Mas essa decisão, essa resposta não tem como ela ser muito objetiva. Porque tu tinha comentado que a situação que mais leva à demissão, por exemplo, de médicos, de esportistas, que, por exemplo, se ele manda o cara para o jogo e o cara lesiona, mas se ele não mandar também, ele também pode se ferrar. É isso. Esse é um dos problemas de você trabalhar num clube, né? Entendi. Você tá nesse meio da medicina do esporte,
é um dos problemas, né? Você não está tratando do paciente em si, né? Você está tratando do atleta, você está tratando do clube, você está fazendo a gestão de saúde daquela equipe como um todo. E esse é uma dificuldade que você tem, né? Porque o seu está na reta ali, se você libera antes da hora. Então, você tem que saber pesar risco e benefício para você também. Porque acho que a maior dificuldade é você conseguir tomar essa decisão de maneira conjunta ali, com... Entendi, então não tem uma mais segura sempre, né? Não tem uma mais segura sempre. Aí você vai olhar também o histórico. Pô, esse atleta já machucou 2, 3 vezes. Vamos segurar mais, não dá para eu arriscar de novo ele voltar e eu acabar com a temporada dele. Mas, de uma maneira objetiva, não tem como responder, porque a gente está falando de atleta. Essa eu acho que talvez seja a grande diferença do médico que trabalha com esporte, por exemplo, aqui falando na ortopedia, né? De um ortopedista que trabalha num grupo específico, né? O cirurgião de joelho, se você opera com um cirurgião de joelho, ele vai ver se o seu joelho está estável, se está cicatrizado, se ele considera que a cicatrização está ok, ele te libera e você vai seguir a tua vida. O médico do esporte, ele tem essa outra preocupação, que é gerir esse risco de retorno ao esporte. Eu acho que essa é o grande diferencial. Eu acho que a parte mais legal de estar trabalhando com atleta é conseguir fazer esse meio de campo. Entendi, obrigada. Moreira, tem uma dúvida do caso do Pepe. Tem como voltar lá? Volta. E aí até uma coisa que, assim, vou fazer uma introdução rápida sobre o tema, só para não ficar meio voado. Sim, quando você tem lesão da LCA, diferente do cruzado posterior, LCA é sempre cirúrgico, tá, gente? Tirando casos muito específicos, paciente que não pode operar, ou paciente que aceita ter uma instabilidade anteroposterior do joelho, é sempre cirúrgico para retornar a ter estabilidade. E aí você tem algumas formas de fazer a cirurgia e você sempre tem que fazer uma reconstrução ligamentar utilizando algum enxerto, né? Alguns deles, né? Você pode usar os flexores, né? E aí você usa 2 tendões da pata anserina, né? Na pata anserina você tem o sartório, o graço e o semitendino. Então você pega o tendão do graço, do semitendino, você pega ele, faz como se fosse um tendão, como se fosse um ligamento com eles, né? Ou você também tem outras técnicas, como você vai fazer pegando uma parte do tendão patelar, e aí, nesse caso, você tira um plugue ósseo da patela e da tíbia, né? E também existem outras técnicas também. Já tem umas outras falando de tibial anterior, e tem outras técnicas falando de quadricipital, apesar do quadricipital usar mais para cruzado posterior. Nesse caso aqui, Moreira, você sabe se ele fez patelar? Cara, eu não achei essa informação. O que a gente consegue ver é que a indicação ela vai muito da experiência do cirurgião, né? Você tem escolas que defendem muito mais a utilização do enxerto de flexores, outras escolas preferem o tendão patelar como se fosse a rotina, e aí ficam a escolha do outro enxerto, que você tem que dominar as duas, né? Isso é importante você dominar as duas, mas normalmente você tem aquela técnica padronizada e usa a segunda técnica como um recurso quando você não dispõe da primeira, ou em algumas indicações específicas. Tenho a dúvida em relação ao patelar, porque o patelar tem plugue ósseo, né? Então, na teoria, ele teria uma recuperação mais rápida, né? Para ele voltar em 6 meses na LCA muito rápido. Sim, e o plugue ósseo, ele tem essa parte do plugue ósseo, ele tem esse benefício mesmo. Então, pode ser que tenha sido utilizado até pensando nesse aspecto. Mas, de uma maneira geral, não tem muita diferença entre as duas técnicas. Vai mais da preferência do cirurgião. Você tem riscos e benefícios ali entre um e outro, mas, de uma maneira geral, são técnicas semelhantes. Eu lembro que eu tinha até te feito essa pergunta, eu fui conversar com o Camilão, ele falou que em atacante, atleta que vai utilizar de arrancada ou de
que chuta bastante, ele sempre faz patelar, porque quando você faz flexores, você perde muito força de arranque. E o patelar tem outra vantagem, né? Ele dá uma rigidez maior para o joelho, porque você reconstrói com o flexor, ele volta a ter algum grauzinho de instabilidade residual, e o patelar ele tem essa vantagem também. Só que aí você tem o risco de uma fratura de patela, você tem dor anterior, você está agredindo o mecanismo extensor desse paciente. Então, eu acho que talvez individualizar essa resposta, essa decisão de acordo com a demanda de cada atleta. O paciente que é pequeno, por exemplo, né? Então você acha que o enxerto dos flexores vai ficar pequeno? Parte para o patelar. Isso são algumas indicações que você vai adequando a cada tipo de atleta. Em relação ao atleta amador, retorno ao esporte, como que é? Então, eu fiz um levantamento, mas isso foi uma coisa informal, né? Eu perguntei para os colegas que eu tenho que participavam, atlética, na época de escola, todos que romperam a LCA, como que foi o retorno ao esporte deles. E quase que todos eles retornaram, depois de um tempo, se sentiram aptos a voltar ao esporte. O ideal seria a gente conseguir, mesmo no atleta amador que quer voltar, a gente fazer algumas avaliações que deem mais respaldo para essa tomada de decisão. Então, disponibilizar o isocinético é um exame que está um pouco mais disponível agora. Você consegue pedir para avaliar a força muscular, se ela já está pronta. Você avaliar o condicionamento físico desse cara antes de falar com ele para voltar a jogar, pode ser uma boa. De uma maneira geral, a gente orienta ele. O retorno para um esporte, para você jogar a sua pelada de novo, 9 a 12 meses. É melhor você jogar esse prazo mais para cima do que jogar ele para 6 meses e esse cara resolver voltar na tigragem e ter uma nova lesão. Mas isso falando, então, em relação a todas as lesões, você dá um prazo maior no atleta amador, seria tipo isso? Sim, eu prefiro, mas isso aí já é uma coisa mais minha, eu prefiro pegar o que eu tenho de base da literatura e falar para o paciente, o prazo esperado, eu tento jogar ele no que a literatura fala mais para cima, porque quanto mais para baixo você jogar, se o cara tiver com muita vontade de voltar, ele pode antecipar e queimar uma etapa. E um atleta amador, você não vai ter o acompanhamento de perto que você tem um atleta profissional, né? Você não tem uma equipe multidisciplinar acompanhando esse cara o tempo inteiro. Então, eu prefiro ser mais cauteloso com o atleta amador, orientar ele bem. Esse cara não depende disso para viver. Então, ele pode ter mais cautela e eu evitar uma falha do meu procedimento, da minha intervenção, né? Nem sempre é a cirurgia. Hugo, eu tenho mais uma perguntinha. Manda. Eu tava vendo você comentar sobre o Felipe Melo aí, e aí eu fiquei pensando, porque ele já é mais velho, né? Ele tem 37 anos. E aí eu fiquei pensando, se fosse um jogador mais jovem, tipo assim, o Vinícius Júnior, que teve uma lesão aí recentemente também, você avalia os dois da mesma forma? Ou por o Felipe Melo um pouco mais velho? Isso pesa muito. O que eu acho que é importante no caso do Felipe Melo? Ele é um cara de uma idade, mas nesse caso, né, específico, é um cara de uma idade avançada pro esporte. Só que você olha o físico dele, você não fala que ele tem os 37 anos, né? É igual se tinha o Zé Roberto recentemente. Então, isso faz a gente ter um pouco mais de esperança de que ele volte mais rápido do que a gente imagina para o esporte. Às vezes, um atleta mais novo, você até pensa em ser mais cauteloso. O Felipe Melo, ele provavelmente está jogando aí as últimas temporadas dele, talvez considerando que o Palmeiras chegue na final da Libertadores, seja a última chance dele jogar essa final. Então, você aceita um pouco mais de risco pela condição da temporada dele. Um atleta mais novo, às vezes você tem que pensar, aí você vai ter que conversar com um atleta, você vai ter que conversar com um empresário, com um técnico, porque você tem que pensar no longo prazo, né? O melhor exemplo, talvez recente, que eu vi, é de um jogador que chama Ansu Fati. Ele é um atacante do Barcelona. Essa temporada, o Barcelona não está numa fase boa. Ele vinha sendo o titular do time, foi o cara mais novo a marcar gol com a camisa do time, o cara mais novo a marcar gol no clássico contra o Real Madrid. Então, assim, é um garoto de 17 anos, um destaque do futebol mundial já, e que teve uma lesão de menisco. E com essa lesão de menisco, você tem duas opções normalmente na lesão de menisco. Você pode fazer uma menissectomia, você vai e resseca aquela lesão, e aí em 3, 4 semanas, você dá condição para esse cara já voltar
a jogar. E ou você pode tentar, claro, que se a lesão permitir, né, suturar a lesão e preservar o que seria o amortecedor biológico do joelho, pensando a longo prazo. Barcelona agora, uma temporada ruim, uma temporada fraca, está em 11º, eu acho, no Campeonato Espanhol. Ele era uma peça importante, mas a equipe considerou que não valia a pena sacrificar o joelho desse paciente para tentar salvar aí meio Campeonato Espanhol e perder um potencial melhor do mundo daqui a poucos anos, e optaram pela sutura de menisco. Esse cara vai ficar 4 a 6 meses fora dos gramados, pensando em preservar ele a longo prazo pela idade, porque ele é muito novo. Talvez, se ele fosse um pouco mais velho, não tivesse feito a sutura do menisco, tivesse feito só a ressecção da lesão e liberado ele para o retorno precoce, tentando aproveitar ainda uma fase útil dele. Mas a idade acho que é uma das coisas que mais pesa. O problema é quando você tem um atleta de 17 anos que vai jogar a final da Copinha daqui a um mês, e aquela é a grande chance do cara conseguir o contrato dele. E aí, o que você faz? Você vai lá, sacrifica o joelho dele para ele aproveitar a oportunidade, ou você tenta preservar ele para o futuro? E aí você começa a ter aquilo, de novo, não tem certo e errado, né? É tolerância ao risco, é pesar os benefícios que podem ter para cada conduta. Nossa senhora, é mais difícil que eu pensei ser médico do esporte. É bem complicado. E é importante ter a equipe toda por trás disso, né? Para você não ter que bater o martelo sozinho. Compartilhar essa decisão com toda a equipe da saúde e a equipe profissional mesmo do clube. Mas você vê que para cada lesão aqui que a gente citou, você tem várias condições que mudam a nossa decisão, né? E nesse caso do menisco, ainda é mais, assim, evidente ainda essa discrepância de escolha de tratamento. Enquanto você volta com 3 a 4 semanas, se você fizer a sutura, o cara fica 4 a 6 sem pisar no chão. O pisar né? no chão, entendeu? Assim, Hugo, tem uma perguntinha aí no chat, olha, depois você dá uma olhada aí. Então, deixa eu... Caralho. Ó. Bom, tá osso aqui. Ó, o marketing tava... Você tem que aproveitar a oportunidade. Esportivo é isso. É não perder a oportunidade, cara. Se alguém quiser mandar aí a pergunta, porque tá brabo aqui. Eu leio aqui para você. Boa. Foi o Ramiro que mandou aqui pra gente. Ele falou assim: com a lesão, o atleta tende a ter medo de se machucar novamente. A autoconfiança é levada em consideração na hora de liberar esse atleta? Cara, isso pesa muito, né? Essa parte psicológica na hora da tomada de decisão para o atleta é fundamental. E vai muito do perfil de cada um, né? Você tem cara que consegue entender. Às vezes, você conversando com o atleta, você consegue trazer para ele a lesão como uma janela de oportunidade para ele estar treinando outra parte. Por exemplo, uma jogadora de vôlei rompeu a LCA. Pô, vai ter que ficar tempo sem poder fazer exercício de salto. Não vai conseguir desempenhar, é uma ponta, né? Não vai conseguir desempenhar aquela função por um tempo. Você pode conversar com ela e tentar mostrar para ela que isso é uma oportunidade dela treinar a recepção, dela melhorar o passe. Então, assim, você tem que tentar convencer o paciente de que essa lesão não é o fim da carreira, que ele vai ter oportunidade de voltar, a gente vai trabalhar para ele ter uma performance igual a que ele tinha antes da lesão, e ele não pode desanimar, né? Não pode ficar tenso, não pode ficar muito ansioso, porque se demora demais ou demora de menos para você ter o retorno, o atleta vai ficar insatisfeito com a reabilitação. Show, tem a pergunta também, pode mandar? Você Manda aí. Contar seu tempo aí? Cara, eu tô por conta, pode ir mandando. Tá, show então. A minha, na verdade, não é muito da palestra de hoje, é mais sobre a especialidade. Eu queria entender um pouquinho melhor. Você conhece o Paulo Macedo? Não. Sim. Da Meta Esportiva. Da Esportiva Clínica, sim. Isso. Então, aí a gente trocou um papo esses dias e eu queria entender um pouquinho melhor qual que é, tipo assim, o limite da média esportiva com a ortopedia
E assim, se um complementa o outro, porque eu queria entender também se a medicina esportiva tem só a parte clínica ou também tem a parte cirúrgica, como é que fica isso? Se complementa, se são meio que disputam o mesmo espaço? Porque a gente vê também, por exemplo, o Lasmar na seleção, ele é ortopedista, a gente vê a maioria, assim, dos clubes com ortopedistas. E se é uma especialidade nova agora que está conquistando o mercado, ou se realmente tem uma preferência do mercado em relação ao ortopedista? Eu acho que a preferência em relação ao ortopedista, ela acaba sendo uma coisa histórica, né? Assim, tradicionalmente, o médico do clube era um ortopedista, mais tradicionalmente ainda um cirurgião de joelho, né? Esse é o clássico do médico de clube, falando aqui de clube, né? E com o surgimento da medicina esportiva da parte clínica, a gente poderia enxergar isso como uma competição, tá disputando o mesmo espaço, mas eu vejo muito mais como uma prática complementar. A gente tem trabalhado aqui no HC de uma maneira integrada, eles participam do nosso ambulatório, das nossas reuniões, a gente participa das reuniões dele, e o resultado tem sido muito legal. E a gente está vendo já essa tendência nas equipes também. Normalmente, a montagem das equipes médicas, elas têm sido feitas com o médico do esporte clínico, um ortopedista focado no trauma esportivo, e é legal, né, que algumas equipes ainda contam com um radiologista. A equipe é já numa equipe mais com um nível bem grande, né, assim, de complexidade, teria também um radiologista para fazer um trabalho em conjunto na reabilitação do atleta, porque o médico do esporte, ele entende muito mais de assuntos que a gente na ortopedia tem zero contato, né? A gente não trabalha a gente não tem entendimento de nutrição, a parte mesmo de reabilitação durante a residência de ortopedia, você não tem um contato tão próximo quanto deveria ter. Parte de avaliação cardiopulmonar, a gente não tem a menor ideia de como fazer a avaliação pré-participação de um paciente quando você sai da ortopedia. E a gente complementa eles com o tratamento da lesão, principalmente no nosso caso, o tratamento cirúrgico. O contato da medicina do esporte com a cirurgia, normalmente eles se interessam, eles participam, eles querem conhecer, saber o que foi feito, porque isso vai ser importante na hora que eles vão trabalhar a reabilitação do atleta. Eles entenderem quais são os limites que aquela cirurgia permite em cada fase daquelas etapas do ER, né, da ativação, da integração e da restauração. Eles precisam ter esse conhecimento também. E eu vejo isso de uma maneira muito positiva. O resultado que a gente tem tido nos nossos ambulatórios tem sido muito legal. Nesse jogo agora que a gente participou da seleção brasileira, a ideia da montagem da equipe era justamente essa. Eram metade da equipe ortopedista, metade médico do esporte. Intercorrência clínica, eles vão saber dominar muito mais do que a gente. A parte de trauma, a gente tem mais experiência, mas eles também conseguem fazer uma avaliação adequada. Algumas condutas eles tomam também, né? Por exemplo, tratamento da dor crônica, terapia de ondas de choque, agulhamento, coisa que a gente não sabe, eles complementam essas nossas falhas. Então, eu tenho visto já nas equipes também, a gente vê as equipes de futebol montando essa dupla, né? O ortopedista associado ao médico do esporte. Show, valeu. É uma área que eu penso bastante em seguir, aí eu fico em dúvida, conhecer os dois serviços, né? E nessa parte, por exemplo, de redução não cirúrgica, medicina esportiva também faz ou fica com o ortopedista? Redução no sentido de uma luxação, de um trauma, assim? A gente já, inclusive, discutiu com eles, passou para eles, porque eles podem fazer tranquilamente, né? Um emergencista, ele deveria ser treinado para isso. Essa conduta inicial, ela pode tranquilamente ser tomada pelo médico do esporte. Eles têm pleno conhecimento para fazer isso. E depois faz uma avaliação subsequente e determina, não, esse caso é cirúrgico. Aí pode encaminhar para um serviço de retaguarda, né? Os clubes, eles trabalham muito com isso. Você tem um médico do esporte gerindo a saúde dos atletas, atendendo as primeiras intercorrências e, quando necessário, ele aciona a retaguarda ortopédica, por exemplo. Então, faz parte da atividade dele, sim, esse atendimento. Tem que ter domínio de ATLS, de ACLS, tudo isso faz parte. Entendi, valeu, obrigadão. É bem legal, acho que vale a pena para você que está pensando nas duas, conhecer as duas, né? Eu tenho interesse na parte cirúrgica, você pode caminhar para essa parte do trauma esportivo. Putz, eu não gosto tanto de cirurgia, mas gosto de acompanhar toda essa parte de saúde do atleta mesmo. A medicina do esporte é uma especialidade muito, muito legal.
Entendi, valeu. No HC, na medicina esportiva, tem como se fazer aquela semana de experiência. Na ortopedia tem isso também? Tem sim. Para acompanhar, pessoal? Dá para acompanhar. O problema é que esse ano a pandemia desandou esse estágio, mas a gente consegue conversar sim para fazer esse acompanhamento assim que as coisas se normalizarem, né? Entendi, show. Então, quando acabar isso aí, eu troco ideia com vocês de novo. Pô, procura a gente sim, que a gente programa isso a gente marca, Show. ver a data melhor, e aí, mesmo nessa semana, a gente tenta conversar de você participar dos dois, né? Então, Ia ser o show. laboratório já é conjunto, né? Então, você já ia ter, de qualquer forma, um contato com as duas. A gente pode conversar sim. Beleza, valeu. Beleza. Ô, gente, alguém mais tem uma pergunta para o Hugo? Vamos aproveitar aí, senão a gente pode encerrar. Se ninguém tiver, eu tenho mais uma. Manda aí. É a hora que eu gosto muito, vou aproveitar vocês aí. Você faz fellow em trauma, né? Eu queria saber, tipo assim, se tem alguma... qual que é a diferença entre um R4 ou um fellow? Porque a gente vê, às vezes, pessoal fazendo fellow fora do Brasil. Eu queria entender como que é isso dentro do Brasil, R4, fellow, o que é isso? Aqui, basicamente, o fellow é o jeito que a gente utiliza para falar sobre a nossa especialização, o nosso R4. É porque, na verdade, o fellow ele não é uma residência. O processo seletivo é diferente, a gente não tem a bolsa do residente, a gente não tem os benefícios de ser um residente. É basicamente uma prática, uma complementação da nossa formação. Então, assim, aqui no HC, qualquer especialidade que você faz, praticamente todas na ortopedia são fellows. A exceção é a mão. A mão é um programa de residência, então ele funciona ele tem um processo seletivo próprio. O cara é um bolsista, então ele tem que cumprir, né, os deveres, tem os direitos de um residente como qualquer outro. No nosso caso, a gente como se fosse um estagiário mesmo. Entendi. Então, por exemplo, no seu caso, você está fazendo fellow em trauma esportivo. Se depois você quiser fazer um fellow em ombro, alguma coisa assim, você pode também. Posso fazer. Entendi. E existe, né, muitos que fazem isso. Entendi, valeu. Fazem dois fellows diferentes para complementar de acordo com onde você vai, né? Vou para uma cidade menor. Às vezes é bom você trabalhar com mais de uma área, porque você começa a virar referência de tudo ali, né? Mas em Entendi, ano valeu. também, porque ainda mais na R4 você é muito explorado, né? Não não dá, ao mesmo tempo é impossível fazer duas, porque a carga horária não é uma residência, mas é uma residência, assim, para a carga horária é igual residente. Ainda assim, então, igual o caso do Hugo, assim, ele que coordena basicamente o funcionamento, ele e os outros residentes da esportiva que coordenam o funcionamento da medicina esportiva no HC. Tipo, porque eles que marcam cirurgias, eles que fazem tudo, os chefes só vão lá e orientam a cirurgia, alguns papam, mas o R4 é muito explorado. Assim. É tipo fazendo um R1 de novo. É muito pior do que o R3. Assim. É um ano que você volta, né? Você vai carregar o piano da sua especialidade. O chefe chega, então, dá oi pro paciente e vai pro descanso depois. O chefe ele tem a função ali de te ensinar, principalmente nas questões de pacientes do ambulatório que você tem mais dúvida, e orientar na cirurgia. Mas quem vai agendar a cirurgia, quem vai correr atrás, fazer todos os papéis, documento, organizar a fila cirúrgica, isso tudo fica por conta dos R4. Então, assim, é bastante função. Não é fácil, não. Entendi, valeu. Podemos encerrar, Rod? Podemos, eu não vou segurar mais o pessoal, não. Depois você manda o direct pro Hugo lá. Vou falar com ele lá. Boa, cara, estamos à disposição aí, que forem surgindo de dúvidas, casos, queiram discutir. Pô, Hugo, acabei de ver uma lesão aqui de um cara, o que você acha? Machuquei, fui fazer graça aqui pela Atlética e machuquei, o clássico. Está à disposição aí, que vocês precisarem. Vou chamar mesmo. Só uma última coisa para você e para o Leal. Eu encontrei o Eric Cury esses dias lá no Santa Paula. Aí ele mandou um abraço para vocês. Cury? Nossa, vou falar lá no Santa Paula. Que resenha. Que tá instruído o garoto já. O Cury é muito gente boa, muito gente boa.
Ele pareceu muito legal mesmo. Ele é meu contemporâneo, né? Tá no Ele ombro. falou. Provavelmente vamos fazer bastante coisa junto, né? Porque a esportiva nossa, ela é muito focada no joelho, só que o atleta machuca muito o ombro também, né? E aí o trabalho em conjunto, ter alguém especialista em ombro perto é sempre importante, cara. Fechou. Era só isso para dar um abraço mesmo, senão Boa. depois ele me cobra. Ele cobra mesmo. É isso. Então, obrigada, viu, pela sua participação. Fiquei muito feliz que você veio, gosto muito do seu trabalho. Já mandei o seu Instagram para todo mundo, viu? Obrigado. Claro, ajudando forte na divulgação aí. Pois é. O convite, bem legal poder estar discutindo isso com vocês. Espero que tenham, né, conseguido entender como é que é esse processo de retorno ao esporte. Começa a aplicar aí também, começa a dar os pitacos de vocês quando verem a lesão, que é bem legal, cara. Esse negócio de mostrar o caso clínico, eu tinha até conversado com você antes, é bem legal, né? Traz bem mais realidade, assim, do que só falar de anatomia, né? Não, aqui para essa discussão, para ficar falando de anatomia ou de uma lesão específica, ia sair daqui, no fim das contas, ninguém ia ter visto nada demais. Então, eu quis trazer essa parte introdutória só para dar uma base, porque com aquele raciocínio, ele vai servir para qualquer lesão que você for tratar, né? Eu acho que o mais importante é você ter aqueles fundamentos ali, a categoria de base, e depois você se vira com a tua própria experiência e você vai aprendendo a lidar com cada tipo de lesão. Então, espero que vocês tenham aproveitado aí. Não, com certeza. Também tem interesse da área, quem sabe você não vai ser meu preceptor um dia, hein? Vamos estar esperando vocês aí. Então, um abraço, então. Esperando você em Viçosa, hein? O Leal também já tive contato com ele no intermédio. Nossa, esse contato aí é perigosíssimo, então. Eu já reduzi meu ombro e, tipo, o que você explicou durante toda a palestra foi principalmente lesão de ombro e joelho, que são o que eu já tive. Eu operei um ombro e os 2 joelhos, questão de LCA. Clássico. E bem clássico. No caso, que eu achei bastante interessante, porque o processo de recuperação que você colocou como de um atleta de alto nível para um amador, essa diferença é bem clara que eu percebi durante a minha recuperação também, sabe? Que a cautela é muito maior mesmo. Sim. Isso porque aqui a gente está falando de um grupo de pessoas bem instruídas, né? Imagina quando você está atendendo um cara que não tem esse grau de instrução. Como que você vai lidar com esse processo de reabilitação dele? É bem diferente de você estar tratando do atleta. Certo. Para quem não sabe, o Varinho é ex-atleta da base do Galo aí, ó. Eu já machuquei bastante para parar. Você fez, para voltar a jogar, você fez esses testes que eu citei? Fiz não. Foi só fortalecimento e confiança. É isso, tá vendo? É isso que falta às vezes. O cara que tá fazendo um acompanhamento, se ele não trabalha com a parte de medicina do esporte, ele nem sabe que pode fazer. Cara, e tem teste que é você colocar uma fita no chão do teu consultório e mandar o cara pular. Um teste simples, que você consegue fazer em qualquer lugar e já te dá um embasamento muito maior para voltar a jogar. Eu tava com uma atleta agora do Corinthians, do Futebol Society, operou com a gente logo no início da pandemia. Veio a pandemia, ela perdeu todo o processo de reabilitação e voltou com a gente na consulta depois de uns 8, 9 meses, eu acho, da cirurgia. E eu perguntei para ela, você tá jogando? Ela falou assim, não tô. Eu falei, você tá jogando? Pô, pode falar, você tá jogando? Ela falou assim, voltei a jogar. Eu falei assim, não, vamos fazer os testes aqui agora, tá com 9 meses. Teoricamente, você podia estar jogando, né? Assim, era o processo certo. Você pegava os testes funcionais dela, horrorosa, ela não conseguia dar um pulo com a perna operada e queria voltar a jogar. E isso que é uma atleta, a gente não tá falando de uma pessoa desorientada. Então é importante ficar em cima disso, mas é muito legal fazer parte dessa reabilitação.